Acompanham-me neste 11 na hora a Sofia Oliveira e o Filipe Martins, técnico do Feirense. Bem-vindos a este 11 na hora. E olhando para este Rio Ave Futebol Clube do Porto de hoje, Filipe, duas equipas que estão num bom momento, o que é que podemos esperar de um Futebol Clube do Porto que também começou mal com uma derrota com o Gil Vicente, mas que depois soma uma série de vitórias? Sérgio Conceição dizia que é uma das deslocações mais difíceis do campeonato, concorda? Sim, concordo. O Rio Ave está a atravessar um momento positivo, uma equipa que, também pelas ideias do seu treinador, uma equipa que gosta de jogar olhos nos olhos contra qualquer adversário e jogando em casa, com certeza vai ter mais facilidades em contrariar o Futebol Clube do Porto, apesar de que o Porto, tanto em casa como fora, é sempre uma equipa muito difícil de enfrentar. Mas acredito que vai ser um jogo muito aberto e um jogo onde o Rio Ave vai tentar procurar a vitória. Sofia, tivemos um Porto para a Taça da Liga com muitas poupanças. É de esperar, naturalmente, um regresso a Zé Luís, Marega, enfim, aquela fórmula habitual. E que dificuldades é que esperas também que o Porto possa encontrar com o Rio Ave? Boa tarde. Sim, espero que regresse esse 11 mais habitual por parte do Futebol Clube do Porto, apesar de Baró se ter lesionado nesse jogo e por isso já saber que vai ficar de fora. Penso que Otávio é capaz de fazer essa posição e das vezes que a fez apresentou boas exibições. Quanto ao Futebol Clube do Porto, é um pouco na linha do que disse o Mister. Vai ser um bom jogo. Disse há pouco até à Carolina que estou expectante, acho que é o jogo da jornada, porque o Rio Ave vai tentar condicionar, é uma equipa que gosta de ter bola. Já venceu duas vezes em Alvalade esta época. Sim, venceu duas vezes em Alvalade e também, por isso mesmo, está num momento de confiança da equipa, dos próprios jogadores. Por isso, penso que vai tentar condicionar ao máximo o Futebol Clube do Porto, tentar ter bola, tentar circular por todos os corredores, chegar de forma apoiada ao último terço e depois, claro, vai depender muito também daquilo e da inspiração individual do Futebol Clube do Porto, porque claro que é uma equipa que a nível qualitativo tem mais qualidade do que o Rio Ave. Filipe, tivemos no início de época um Benfica a ganhar logo a Supertaça por 5-0 ao Sporting, um Porto que perde a primeira jornada com o Gil Vicente, que é eliminado da Liga dos Campeões. As coisas inverteram-se um pouco, parece um Porto mais forte agora que o Benfica, ou ainda há equilíbrio? Até o próprio Bruno Lage admite que o Benfica, em termos exibicionais, já esteve melhor, não é? Isto tem a ver um pouco com as expectativas. Quando a fasquia começa muito alta, como foi o caso do Benfica, ainda um pouco arrastada pela época passada, onde realmente atingiram números pouco usuais, e entrando com uma vitória na Supertaça contra o Sporting por 5-0, é óbvio que as expectativas dos próprios adeptos do Benfica estão muito altas e quando não se consegue manter a bitola, tanto exibicional como até mesmo a nível de resultados, tão elevada, metem-se algumas coisas em causa. No entanto, acho que isso são situações que normalmente todas as equipas passam durante uma época. O Porto teve um início mau e agora está numa fase mais positiva, mais confiante. O Benfica, apesar de ter tido um ou outro resultado, principalmente o da Champions, menos conseguido. E a tal derrota com o Porto em casa que... Sim, enfim, mas aí é um jogo talvez de fosse dado o 50-50, favoritismo ao Benfica um clássico, pouco, um jogo que qualquer equipa pode ganhar, aí o Porto apelou à sua dignidade e ao seu brio e teve que dar uma resposta ao momento que passava e passou esse teste na Luz com distinção. Portanto, acho que isso faz parte dos altos e baixos de todas as equipas. Acho que nem o Porto estava muito mal nessa altura, no início da época, como também acho que o Benfica não esteja assim tão mal como isso. São situações que muitas vezes até o próprio desgaste do calendário tem alguma influência. Muito bem, Sofia, peço também a tua opinião sobre destes dois candidatos que são os mais fortes, Benfica e Porto. Claramente o Sporting, que até devido a toda a turbulência está um pouco atrás em relação ao que é habitual. Quem é que está melhor nesta altura, na tua opinião? Até em termos exibicionais, porque em termos de resultados, enfim, o Benfica mesmo não jogando muito bem tem conseguido ganhar para o campeonato. Eu confesso que acho que neste momento as duas equipas enfrentam desafios diferentes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que se por um lado o Benfica, e como disse o Mister, a fasquia estava muito elevada. E Bruno Lage tem agora uma tarefa que não tinha a época passada, porque Bruno Lage chegou, mostrou toda uma nova dinâmica, toda uma nova forma de jogar, toda uma nova ideia de jogo e agora
agora já tem as equipas e os adversários a conhecerem muito melhor este Benfica e os pontos fortes deste Benfica e como anulá-los. A partir deste momento, Bruno Lage tem a tarefa de variar e dar flexibilidade e elasticidade a este modelo de jogo, provar que é possível o Benfica conseguir ganhar jogos de outras formas quando os adversários anulam os pontos fortes do Benfica. Por outro lado, em relação ao Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição tem uma ideia fixa, é aquela. Não me parece que haja assim grande variabilidade. É um modelo mais rígido, na minha opinião. Portanto, passa também pelos jogadores adquirirem essas dinâmicas, nomeadamente os jogadores que chegaram a esta época e foram muitos. Tem conseguido, ou seja, esses jogadores, Uribe, Luís Dias, são jogadores que têm conseguido dar aquilo que Sérgio Conceição pretende do jogo e, portanto, vai ser sempre à volta dessas dinâmicas e das exibições, tanto coletivas como individuais, que a equipa vai tentar ou não corresponder àquilo que Sérgio Conceição pede, mas se por um lado acho que o Porto, dentro do seu modelo mais rígido, tem de ter os jogadores a fazer aquilo que Sérgio pede da melhor forma possível, por outro lado acho que o Benfica, de Bruno Lage, precisa dessa tal variabilidade para que possa de alguma forma contornar a forma como os adversários já conseguem anular as mais-valias da equipa. Filipe, é um Porto que, com os reforços, acabou por ficar mais forte, e falo sobretudo de Uribe, de Luís Dias e, claro, de Zé Luís. Foram reforços cirúrgicos e que têm entrada forte diretamente no 11. Sim, não nos podemos esquecer que o Porto ficou debilitado de algumas peças-chave. E bom lembrar também, não queria fugir também ao Marchesino, que tem estado muito bem na baliza, e ao regresso do Marcano, naturalmente. Sim, o Porto perdeu sem dúvida 3, 4 peças muito importantes na sua estratégia, desde logo na baliza, com a infelicidade que o Casilhas teve, com a saída do Herrera, do Filipe. Portanto, não é fácil substituir de um dia para o outro esses jogadores. Acho que o Porto foi cirúrgico e está a dar agora provas disso mesmo. Se calhar os nomes que escolheram para substituir esses jogadores, se calhar ao início causaram algumas dúvidas, neste momento estão a dissipá-las, porque não é fácil, como eu disse, substituir 3, 4 pesos pesados desses. E tudo isso demora tempo, e neste momento o Porto está a encontrar a estabilidade que tinha o ano passado e que teve há 2 anos quando foi campeão. E acho que vai ser uma luta muito, muito renhida até ao final entre os dois candidatos. É óbvio que também temos de dar aqui uma palavra ao Famalicão, porque neste caso estamos a esquecer que são eles o líder e uma equipa que vem da segunda liga. Assim. Mas claramente o Porto tem que reencontrar novamente o seu caminho e o seu 11 mais forte. É de facto uma tarefa difícil para um treinador quando muda muito de uma época para a outra. Também acontece no Feirense esta época, por exemplo. Há sempre muitas mexidas nos plantéis. É trabalho redobrado, é quase começar do zero numa época. Sim, é começar tudo novo. Falando no Feirense. Isto aqui comparando com o Porto, que teve de facto essas peças fundamentais que saíram. E principalmente quando são jogadores tão influentes como o caso, só por exemplo, no Benfica fala-se do João Félix, que é apenas uma peça, e parece que uma equipa toda tem que se remodelar em relação a um jogador, à saída de um jogador. O Porto perdeu 3, 4 muito influentes, portanto acho que até mesmo pela estrutura que o Benfica tem, acho que, e pelo número reduzido também de jogadores que perdeu com tanta influência, acho que a metamorfose do Porto é um pouco mais demorada do que propriamente a do Benfica. Muito bem, vamos avançar para um outro jogo. O jogo que vai fechar a ronda, o Desportivo das Aves recebe o Sporting. Amanhã, a partir das 20h15, será o primeiro jogo de Silas à frente dos Leões, ele que fez hoje a antevisão. Mas antes disso, vamos olhar para a convocatória, a primeira de Silas como treinador do Sporting. Há alguns regressos a registrar em relação ao jogo da Taça da Liga, ainda com o Lionel Pontes. Coates, Doumbia e Bolazzi estão de regresso. É este as primeiras escolhas de Jorge Silas. Guarda-redes 3, Renan Ribeiro, Diogo Sousa e Luís Maximiano. Defesas Coates, Luís Neto, Rosier, Matia e Borja. Médios Eduardo, Bruno Fernandes, Marcos Acunha, Miguel Luís, Wendel e Doumbia. E os avançados Luciano Vieto, Gonzalo Plata, Rezé Rodrigues, Luís Felipe e Bolazzi. As primeiras escolhas de Jorge Silas como treinador do Sporting. Ele que falou hoje em conferência de imprensa, abordou vários temas de forma interessante, inclusivamente o momento de
Bruno Fernandes, enfim, todo o momento que vive de resto o Sporting, e falou mais uma vez, como tinha feito na apresentação, da sua forma de jogar, que diz Silas é uma forma de jogar arrojada e que todos têm que acreditar nela. É preciso acreditar na nossa maneira de jogar e todos, não falei em remar todos para o mesmo lado. Eu acho que aqui dentro, e interessa-nos é os que estão aqui dentro, todos remamos para o mesmo lado, e eu disso não tenho dúvidas. Agora, a nossa maneira de jogar é arrojada, é arriscada, e inclusive um simples jogador que tenha algum tipo de dúvida, que em algum momento não acredite, pode mandar tudo por água abaixo. Portanto, eu quando falei em acreditar, falo do nosso estilo de jogo, daquilo que nós vamos pedir. E vamos pedir coisas arrojadas, porque nós queremos mandar no jogo. Nós vamos entrar sempre para mandar no jogo, seja contra que adversário for. Portanto, é preciso acreditar. É preciso acreditar que se consegue, é preciso acreditar que se tem qualidade para fazer. E tem, porque, é como eu vos disse antes, todos os jogadores que estão neste plantel têm uma história, e uma história importante, porque senão não chegariam aqui. Portanto, temos que acreditar na nossa maneira de jogar, porque aquilo que nós pedimos são coisas que nós achamos que realmente eles têm dentro. Não vamos pedir nada que eles não tenham. Palavras de Silas hoje na divisão ao Desportivo das Aves Sporting. Sofia, vou começar por ti, até porque este é um estilo de jogo que é, como diz o Silas, arrojado e que poderá criar dificuldades ao Sporting. Ele próprio reconheceu isso até logo na apresentação, sobretudo numa equipa intranquila. É um estilo mais arriscado ainda. Aqui a grande questão eu não sei o que é que Silas vai fazer neste primeiro jogo. Temos o exemplo do Belenenses da forma de jogar, mas temos também 48 horas praticamente para trabalhar. É muito pouco tempo, e por isso há duas hipóteses. Há a tentativa de logo neste primeiro jogo Silas olhar para as suas convicções e querer imediatamente que a equipa se aproxime ou que se tente aproximar dessa realidade, mas depois também há uma outra via, digamos, se calhar intermédia, talvez. Intermédia e um bocadinho mais jogar na defensiva, entre aspas, isto, de tentar só que a equipa, dentro daquilo que tem jogado, melhore alguns processos e algumas dinâmicas. Portanto, eu tenho dúvidas do que é que será, qual é que será o caminho, porque de facto 42 horas não dá para absolutamente nada, não é? Ele próprio disse que esteve mais a perceber quais é que eram as qualidades dos jogadores, coletivamente e individualmente, e que por isso não tinha conseguido fazer grande coisa. Portanto, estou expectante nesse sentido, porque não te consigo dizer se ele vai por uma via, se vai por outra. É um treinador com convicções muito fortes, portanto tenho certo que a médio prazo essa forma vai ser implementada, e é isso que ele quer. Agora, já para amanhã é muito difícil de prever. Filipe, é difícil de facto mudar um estilo de jogo para uma forma tão radical como é, digamos assim, chamando-lhe radical, a forma de jogar do Silas e que conhecemos do Belenenses, do primeiro trabalho dele? Eu não diria muito difícil, diria impossível, porque acho que acima com jogadores de maior qualidade, ele referiu isso, é mais fácil, mas o tempo é muito curto. Sim, como é óbvio, não estamos a falar de uma maneira de jogar, é diferente daquilo que ele enalteceu e muito bem, e não nos podemos esquecer que estamos a falar de um clube grande, com jogadores quase todos internacionais e com muita qualidade individual, que acima de tudo o Silas nestes primeiros jogos, e principalmente este que estamos agora a falar, vai acima de tudo tentar perceber aquilo que não está a correr tão bem dentro do balneário do Sporting, dentro da equipa do Sporting, e mais do que nunca tentar motivá-los e tentar relembrar-lhes que eles são bons e que têm qualidade. Foi aquilo que ele também quis passar logo no discurso da apresentação. Ele sabe melhor do que ninguém o que é que vai dentro da cabeça de um jogador, porque foi um excelente jogador e tem, na minha opinião, tem uma mentalidade muito refrescante em relação ao futebol português. Acho que foi passar uma imagem também muito boa, e acho que é o homem certo para principalmente conseguir perceber o que é que vai dentro da cabeça dos jogadores do Sporting, e depois com o tempo, como é óbvio, e ele também frisou isso na apresentação, com o tempo ir implementando as suas ideias. Acredito que uma ou outra já possa aparecer agora neste jogo, mas um modelo de jogo não se faz em 48 horas, por muito bons jogadores que tenhamos, demora muito tempo a assimilar, mas acho que qualidade
individual que o Sporting tem pode encurtar esse processo. Filipe, conhece pessoalmente o Silas. Que características é que destaca como líder, enfim, até as características pessoais do Silas? Ele, pelo menos no discurso, e percebe-se que tem convicções fortes e confiança, pelo menos no trabalho que vai executar. Eu identifico muito com ele, apesar de nunca partilhei o balneário com ele na altura. Joguei algumas vezes contra. Acho que só partilhei uma vez o balneário agora há bem pouco tempo no jogo Velhas Glórias do Atlético. Mas identifico muito e, acima de tudo, admiro muito pela humildade que tem, pela acessibilidade que tem e principalmente pelo discurso muito simples e fluido que transmite cá para fora. Se calhar ninguém neste momento esperaria que ele tivesse uma oportunidade de treinar um grande, mas acho que, acima de tudo, os responsáveis do Sporting tiveram uma ideia de que muitas das vezes a qualidade de um treinador não se faz só de resultados e se é lógico que ninguém esperava um treinador que não ganha há tantos jogos tivesse esta oportunidade neste momento. Acho que, acima de tudo, o Sporting teve uma visão daquilo que pretendia para o futuro e para o presente. Muito bem, vamos daqui a pouco falar de Taça de Portugal e do Feirense, naturalmente também aproveitando a presença do Filipe Martins, que seguiu para a terceira eliminatória. Antes de sairmos para um curto intervalo, avanço para já os 11 de Rio Ave e também do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, começando por aqui, vai jogar com Marchesín, Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles, Otávio, Uribe, Danilo e Nakajima, Zé Luís e Marega. É, de certa forma, o 11 esperado por parte de Sérgio Conceição. Quanto ao Rio Ave, joga com Kizek na baliza, Nelson Monte, Borevkovic, Aderlan Santos, Mateus Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Carlos Mané, Diego Lopes, Nuno Santos e ainda Bruno Moreira. Já estamos a ver esses 11 através do site oficial da Liga, os 11 revelados aqui. No Porto falava de um 11 esperado, talvez aqui a principal surpresa seja a entrada de Nakajima para a saída em relação ao que se esperava de Luís Dias, que acaba por não começar de início. Atualizo também o resultado do Portimonense Braga. Os bracarenses continuam a vencer por 1-0 no Algarve. Golo de Paulinho ainda na primeira parte. O jogo está nos instantes iniciais da segunda parte. Agora sim fazemos um curto intervalo neste 11 na hora, mas há ainda muito para falar. Fico por aí. Até já.